Hoje nós vamos falar de um assunto, meus amados. Nós vamos complementar aquilo que nós estamos estudando e terminando, estamos quase acabando o livro de Romanos, a carta aos Romanos, né? Nós estamos estudando na célula o livro de Romanos, já tem um período. Na terça-feira agora nós vamos falar sobre o último capítulo e eu queria introduzir, junto com isso, um tema chamado maturidade cristã. Às vezes a gente não fala muito sobre maturidade, né? E é necessário a gente falar, né? A gente sempre costuma ver crianças discutindo e brigando, e principalmente por brinquedo, né? Quando a gente se depara com duas crianças brigando por conta de um brinquedo e a gente vai intervir na situação, a gente vai ali para acalmar, para apaziguar. E qual que é a nossa atitude? A gente sempre pede para a criança mais velha deixar o brinquedo com a criança mais nova, né? A gente fala, não, você é mais velho, você é maior, né? Você entende, deixa o brinquedo com a criança mais nova, né? O que dá a entender para nós que a maturidade, ela é questão de idade, né? Conforme você vai crescendo e vai passando-se os anos, você vai aumentando em idade, a maturidade ela vai aumentando. Sim, é isso mesmo, mas não é uma regra. A gente vê que tem muitas pessoas que já são um pouquinho mais velhas, né? Já tem um pouquinho mais de idade, mas em questão de maturidade ainda não alcançou. E você vê ao contrário também. Você vê pessoas com pouquíssimas idade, adolescente e jovens, e quando você vai ver a maturidade dessa pessoa nota 10. A irmãzinha ali está dando risada e está olhando para o pai dela. Está vendo, pai? Está vendo? Isso acontece. Isso acontece. E isso acontece mesmo. Você sabia que especialistas falam, meus amados, que uma criança de cerca de 10 anos de idade, que foi criada na rua, ela tem a mesma maturidade de um jovem de 18 anos que teve uma criação comum, uma criação normal? Uma criança criada na rua, e a gente vê essas situações, de 10 anos, ela desenvolve a maturidade muito mais rápido do que um jovem, um adolescente de 18 anos, que é criado na nossa própria casa, né? E isso tem alguns fatores, né? Isso tem alguns porquês. Por que essas crianças, elas se desenvolvem tanto a maturidade nas ruas? Porque elas estão ali vulneráveis, elas têm que dar os pulos dela, elas têm que dar o jeito delas. Quanto àqueles que estão sendo criados dentro de casa, a gente até como pais, às vezes até a gente atrapalha um pouco nessa maturidade, né? Então você vê ali a criança, quando está passando para a adolescência, ou até mesmo na juventude, o pai e mãe ali tem receio de deixar a criança ou o adolescente pegar um ônibus, né? Quem falou isso? A Roberta, né? Ela tem receio dos filhos dela, que tem 19 anos, de ir pegar o ônibus. Né? E ela fica preocupada mesmo, né? Ô Davi, e aí, chegou, não chegou, né? A mãe, ela sempre tem esse cuidado. Então, isso às vezes acaba até impedindo um pouco da criança dela ter essa maturidade. Já a criança que está morando na rua, ela não tem esse mesmo cuidado. Ela não tem uma pessoa que fica ali segurando ela tem que ir, ela tem que fazer. Está exposta aos perigos, está exposta às coisas que estão ali, então ela vai criando cada vez mais maturidade. Então a maturidade ela não tem muito a ver somente com a idade, mas ela tem a ver com criação, com cultura, até mesmo no local onde a gente foi criado, às vezes a gente desenvolve mais maturidade ou não, né? Você pega o pessoal que é um pouquinho mais velho, aquele pessoal que foi criado no interior, o pessoal que foi criado ali na roça, é muito comum você ver os filhos mais velhos cuidando dos mais novos, né? Aí você vai ver as pessoas, não, eu cuidava dos meus irmãos, mas quantos anos você tinha? Eu tinha 12. Cuidava do de 10, do de 8, do de 6, não era assim, irmã? E cresce com a maturidade. Amadureceu com quantos anos? Com 12 anos. Com 12 anos já tinha a maturidade de ensinar para o outro, que era a diferença de 2 aninhos, e dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é o horário de comer, esse aqui não é o horário de comer. Então, dependendo do local onde você é criado, isso também te ajuda na sua maturidade. Para nós não faz muito sentido, nós que somos dessa geração um pouquinho mais nova, dessa situação de filhos cuidado dos outros irmãos, né? Outro dia a Roberta saiu, eu falei para os meninos, mas cadê o André? Ah, sua mãe levou. Eu falei, mas por que a sua mãe levou? Ah, porque ela não quis deixar. Eu falei, por que será
que ela não quis deixar? Por que será que ela não quis deixar? Porque não tem total confiança deles cuidar do bebê. Então, para nós dessa geração, não faz muito sentido. Porque hoje as crianças, né, que nem eles, olha meio de longe, mas não sabe dar mamadeira, não sabe dar um banho, não sabe ver se tem uma dor, né, não sabe prestar os primeiros socorros se acontecer alguma coisa, porque é essa geração. Mas antigamente isso era muito mais fácil. Né, o pastor Henrique sabe disso. Com 12, 13 anos já sabia de cor e salteado tudo isso daí. E fazia tudo isso. Então, até mesmo o local onde você é criado te ajuda na sua maturidade. E a questão financeira? A questão financeira também ajuda na maturidade? Ajuda demais. Ajuda demais. Aquelas pessoas que têm muitas condições financeiras e o pai não ensina direitinho e não orienta direitinho, elas crescem pessoas imaturas. E quando elas começam a ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso, você começa a ver alguns sinais na vida dessas pessoas de total imaturidade. Total imaturidade. E ainda mais no nosso país, onde o nosso país não zela por uma educação financeira. O nosso país, o Estado, não zela por educação financeira. As pessoas não sabem lidar com grana. O jovem, ele fica sedento por trabalhar. Ele diz assim, não vejo a hora de começar a trabalhar. Aí ele não tem recurso nenhum, né? Ele fica imaginando, nossa, se eu passar a trabalhar, pensou eu ganhar R$800 por mês, R$1.000 por mês, eu vou estar rico. Ele fica pensando, é muita grana, é muita grana. Aí quando ele começa a trabalhar, no primeiro mês que ele ganha lá os R$800 dele, o que ele faz com o dinheiro? Ele vai lá e compra um Mizuno de 4.000. Que maturidade, ele ganha 800, aí ele vai lá e pega todo o salário dele e ele compra um Mizuno de R$4.000. Aí você pergunta para ele, você vai comer o Mizuno? Né? Você vai andar com o Mizuno? Você vai, né? Mas vai beber o Mizuno, ele vai te ajudar? Não. Por quê? Porque são imaturos, porque não tem maturidade financeira. Eu lembro que na época da pandemia, né? E estava escasso o emprego, estava escasso o dinheiro, e o governo estava dando esses auxílios emergenciais, né? Aí eu perguntei para um jovem, ele falou, graças a Deus lá, eu fui contemplado lá, vou receber o auxílio emergencial. Eu falei, puxa, cara, legal, né? É um bom ponto de partida agora para você pegar essa grana. Sabe o que você pode fazer? Cara, você pode tirar a sua habilitação, né? Tira a sua habilitação, porque você abre o leque de oportunidades para trabalho. De repente você pode trabalhar, compra uma motinha, vai trabalhar com iFood, aluga um carro, vai trabalhar com um aplicativo, esse dinheiro você começa a fazer ele girar e virar mais dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou, não, é lógico que não, eu vou comprar um celular. Tudo bem, né? O celular também é uma forma de você ganhar dinheiro, né? Mas a maioria dos jovens não tem a finalidade de comprar o celular para entrar no mercado de trabalho e fazer girar. Não, tem a finalidade de comprar o celular e ter o celular e fazer tudo aquilo que não se deve com o celular. Que isso mostra também uma imaturidade, né? Então a parte financeira, ela ajuda também na nossa maturidade ou na imaturidade, né? Tanto para uma coisa como para outra coisa, né? E aquelas pessoas que teve mais dificuldade com grana, aquelas pessoas que tiveram mais dificuldade em ter acesso com grana, são as pessoas que dão mais valor quando elas crescem, quando elas começam a ganhar dinheiro, porque ela sabe que é difícil ganhar o dinheiro, então ela tem que guardar direitinho, ela tem que ter responsabilidade com isso. Então isso é um sinal de maturidade, né? Agora, o que seria exatamente, né, um conjunto assim para a gente ver o que é uma pessoa madura ou não é madura, né? Tem 3 aspectos que a gente leva em consideração para saber se uma pessoa é madura ou não, né? É aquilo que a pessoa quer fazer, aquilo que a pessoa precisa fazer e aquilo que a pessoa sente em fazer. Então, uma pessoa que é imatura, ela tem um desequilíbrio entre essas 3 condições: do que sente em fazer, do que quer fazer e do que precisa fazer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo de maturidade. Todos os dias você acorda com vontade de ir para o trabalho, aqueles que trabalham? Não, mas você vai trabalhar? Porque você precisa ir trabalhar. Uma pessoa que é imatura, ela já não consegue pensar dessa mesma maneira. Ela até precisa ir trabalhar, mas como ela é imatura, ela fala, quer saber de uma coisa? Eu não estou com vontade de trabalhar, então é o querer fazer. Ela fala, não quero fazer e eu não vou fazer. E aí ela tem um outro sentimento com relação a isso.
Então ela tem esse desequilíbrio entre essas três situações. E aí você vê essas pessoas totalmente imaturas e tomando atitudes e convivendo no meio de outras pessoas. E aparecem cada coisa, meus amados, que você fica até espantado de acordo com as imaturidades das pessoas, né? E a imaturidade a gente até entende, né? Pessoas com pouca idade, você não pode exigir dela um comportamento de uma pessoa já mais adulta, né? Uma pessoa mais velha, né? Você pega uma criança, como a gente orou por todas essas crianças aqui, né? Se uma criança dessa, que nem a gente já citou o exemplo, se ela quebrar alguma coisa na igreja por acidente, ou até mesmo ali porque ela estava brincando e tal, e ela não contar, a gente entende, porque ela é imatura ainda, né? Agora, já uma adulta, a gente já pode cobrar esse tipo de atitude de uma pessoa, dela ter essa maturidade. E a gente vai vendo muitas coisas de imaturidade, tanto dentro da igreja, como dentro da nossa família, e como dentro até mesmo do nosso próprio trabalho. Você já topou com alguma pessoa que é extremamente imatura? Aquela pessoa que é totalmente desalinhada, né? Ela quer uma coisa, ela sente outra, ela faz outra, e aí você fica meio perdido ali de tentar desvendar o que é ela. Agora, meus amados, essa maturidade cristã é algo engraçado dentro das igrejas, porque todos nós buscamos muita maturidade e muito desenvolvimento em vários aspectos das nossas vidas. Já começa ali pela nossa parte acadêmica, né? Nossa parte de estudos, né? Ninguém quer ficar o tempo todo ali no prezinho. Você quer avançar, né? Primário, ginásio, ensino médio, né? E quando você vai até conversar com as pessoas, você pega um adolescente que já está no ensino médio, você fala para ele que ele está no ginásio, ele fala, opa, peraí, eu não estou mais no ginásio, eu já estou no ensino médio. Se você pega uma criança que já está ali próximo do ginásio, e você fala para ela que ela ainda está no primário, ou que ela está no pré, ela fala, não, eu já não estou mais nessa fase. Então, até mesmo na parte acadêmica, a gente quer buscar esse nosso desenvolvimento, a gente quer avançar, e a gente vai avançando. Vai estudando, vai chegando na faculdade, as coisas vão acontecendo. Isso na parte acadêmica. Na parte profissional é a mesma coisa. Ninguém quer ser juvenil para sempre, né? A gente até brinca, né? O Juvena está aqui, né? Ainda não tem a experiência, ninguém quer. A gente quer se desenvolver, né? E a gente até brinca com as pessoas quando elas chegam no trabalho, que elas não têm experiência, fala, ó, você não toca em nada, você é juvenil, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. E a pessoa ela fica incomodada. Então ela vai buscar também esse aperfeiçoamento no trabalho. Ela quer desenvolver ali, ela quer fazer um curso, ela quer se preparar, ela quer se desenvolver de alguma forma. E até mesmo pessoalmente, a gente também quer se desenvolver. A gente quer avançar na maturidade. Por mais que a pessoa seja imatura, ela não quer ser chamada de criança de jeito nenhum. Chama uma pessoa de criança para você ver. É a mesma coisa que você xingar de um outro palavrão. A pessoa não aceita, fala, não, eu não sou criança. Eu já sou adulto. Mas às vezes tem muito comportamento de criança. Agora o Senhor Jesus, ele traz na palavra dele dizendo assim, olha, se vocês não forem como criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Mas o aspecto que o Senhor Jesus está falando aqui não é sobre maturidade. O que o Senhor Jesus está falando aqui como criança é sobre a questão do perdão. Você já viu como criança tem facilidade de perdoar? É impressionante. Você pega duas crianças ali que são meio que parentes, meio que amigos, né? Aí tá os dois lá, os dois menininhos brincando lá. Aí um menininho vai lá e ripia o cacete no outro, bate nele. O menino volta sangrando para casa. Chega lá, a mãe fala o quê? Nunca mais você vai na casa desse menino. Menino violento, sem educação. Os pais lá que não dão educação. Nunca mais você pisa na casa desse menino. Passado um tempo, o menininho que apanhou chega e fala para a mãe, mãe, será que eu posso ir brincar na casa de fulano? Aí a mãe fala, mas menino, você é maluco, você acabou de voltar de lá outro dia. Me arrancou sangue de você. Você ainda vai lá para brincar com ele e fala, mas mãe, sabe o que acontece? Ele é o meu amigo. Ele é meu amigo. A criança perdoa rápido, ela esquece rápido as coisas. Mas o adulto não esquece e não perdoa rápido. Então o que o Senhor Jesus está dizendo com relação a isso, é sobre isso. É sobre você perdoar rápido.
e esquecer rápido das coisas. É sobre isso que o Senhor Jesus estava falando, né? E aí a gente está cheio disso. A gente quer buscar nosso desenvolvimento profissional, a gente quer ser um profissional bom, a gente quer ser na parte acadêmica bem estudado, queremos ler livros, queremos desenvolver, queremos ser adulto, experiente, gostamos de ensinar as pessoas, de orientar as pessoas, principalmente os mais novos. Mas essa maturidade cristã, às vezes a gente não vê o mesmo anseio e a mesma vontade e de crescimento que a gente vê nas outras áreas. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão muito preocupadas em se desenvolver, né, maturalmente nessa parte cristã. Elas querem que todas as outras áreas elas se desenvolvam, elas vão bem e está tudo certo, mas nessa parte cristã, nessa parte bíblica, elas não vêm buscando muito esse desenvolvimento. E aí a gente encontra muitas situações ruins e difíceis dentro da igreja. Você sabia, meus amados, que outro dia eu estava vendo um videozinho do Cláudio Duarte, né? Então a irmãzinha chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor sabia que já faz 5 domingos que eu não venho para a igreja? Ele falou: irmã, não sabia não. Se você não tivesse me falado, eu não ia nem saber. Pois é, o senhor como pastor, o senhor tem coragem de dizer um negócio desse? Ele falou: meu amado, eu sou pastor, eu não sou babá não. O que você quer é um babá para poder falar para você os dias de culto, o horário de culto, e se você vem ou se você não vem para a igreja. Então isso é maturidade cristã. Você recebeu a Cristo Jesus, você teve um entendimento, você já se aliançou com a igreja. Toda vez nós temos que falar para você vir no culto. Você já sabe, culto no domingo, 6 horas da tarde. Primeiro domingo, ceia do Senhor. Maria aos pés da cruz, primeiro sábado do mês. Culto de oração, toda quarta-feira. E célula, toda terça-feira. Agora, você acha que nós vamos dar conta de ficar verificando todo mundo que veio, que não veio? É claro, a gente sabe que algumas pessoas se ausentam, a gente sente falta, a gente manda uma mensagem ou não. Mas isso é porque você ainda não está se desenvolvendo na sua maturidade cristã. Você ainda está caminhando ainda e não tem problema. A gente não nasce maduro, né? A gente não vem para a igreja e pá, de um dia para o outro, a gente está maduro. Não, isso há um período, há um desenvolvimento para isso. Agora, se está passando muito tempo, e você ainda está na mesma situação, quer dizer que você não está desenvolvendo essa maturidade. Não está desenvolvendo essa maturidade. E no que diz respeito aos ministérios que acontecem dentro da igreja? Num culto como esse, nós temos muitos ministérios aqui que estão acontecendo. As pessoas estão trabalhando aqui agora. Ministério de intercessão, a irmã está intercedendo na porta. Nós temos o ministério de recepção, diaconato, a irmã ali já viu que o alarme estava ali, disparando, ela está atenta ao culto. O mídia, o pessoal está ali, acompanhando, louvor no fundo, vão projetar as coisas. Tem o ministério de louvor, que acabou aqui de louvar ao Senhor. O ministério da palavra. E essas coisas, as pessoas têm que ter maturidade para estar exercendo dentro da igreja. Tem que ter maturidade para estar exercendo isso dentro da igreja. Não há como você se disponibilizar para esse ministério, e não é só se disponibilizar, o Senhor Jesus, Ele te chamou para esse ministério. Não foi nem eu, nem o pastor Henrique que te chamamos, que te convidamos. Foi o Senhor Jesus que te chamou para isso, Ele te deu um dom, Ele te deu um encargo, Ele te deu um propósito, e hoje você vai estar exercendo esse ministério dentro da igreja. E o que é o ministério? É a obra que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Essas duas coisas, elas estão acontecendo simultaneamente. Então eu estou edificando a vida de uma outra pessoa e ao mesmo tempo eu estou sendo edificado. Então eu preciso ter uma mentalidade, uma maturidade cristã para estar exercendo isso. O ministério não é um voluntariado. Aí fala assim: não, na igreja lá eu exerço o ministério, mas não tem dinheiro, não tem recursos, os irmãos não pagam, eu sou voluntário. E quem é voluntário vai quando quer, no horário que quer. E não é assim. Ministério não é assim. Eu sou voluntário na obra do Senhor, eu posso vir aqui o dia que eu quero? Eu posso até vir, mas vocês não vão estar aqui. Vou pregar na quinta não tem culto. Posso até vir, mas não vai estar aqui. Tem um horário para ser seguido, tem um dia para ser seguido, tem um comportamento para ser seguido. E isso faz parte da maturidade cristã. Então todos nós temos ministério da casa do Senhor.
Você ainda que não está participando de um ministério, saiba que o Senhor Jesus, Ele tem espaço para todo mundo. E se você ainda não está participando de um ministério, é porque você ainda está com problema na sua maturidade. É um imaturo. Precisa crescer na maturidade para poder estar exercendo o ministério na casa do Senhor Jesus. E por que eu devo fazer isso, Davi? Primeiro, para a sua edificação. Segundo, para a edificação da igreja. E terceiro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então não é um favor para mim, não é um favor para o pastor Henrique, e muito menos um favor para você. Na verdade, você precisa disso. Você necessita disso. Lembra daquele alinhamento do que eu preciso, do que eu quero e do que eu sinto? Você tem que fazer aqui uma análise dessas três situações e ver se elas estão equilibradas. Provavelmente, se você não está participando do ministério e você já tem um período caminhando com o Senhor Jesus, é porque essas três coisas estão desalinhadas na sua vida. Então você precisa alinhar isso bem direitinho para você crescer nessa maturidade e começar a servir ao Senhor Jesus daquela maneira que o Senhor Jesus nos orientou. Porque não dá para a vida toda a gente ficar tomando leite. Quando você cresce, você vai precisar do alimento sólido. Você com 20, 30 anos de idade, não dá para você se alimentar somente de uma xícara de leite. Você não vai aguentar, você não vai ter forças para você sobreviver. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se você não crescer, não tiver essa maturidade cristã, você não vai ter forças para você reagir diante das coisas da vida. E quantas coisas acontecem, meus amados irmãos? Quantas coisas acontecem? Nós estamos aqui em dezembro de 2023. Olha para trás, meus amados. Olha o tanto de água que passou debaixo da ponte. Olha o tanto de água que passou debaixo da ponte. Trazendo para o âmbito ministerial, eclesiástico, né? Nós que passamos aqui o ano todo. O ano todo. Os cultos de quarta nós estávamos. Na célula nós estávamos. Nos cultos aos domingos nós estávamos. Nos eventos que teve fora disso nós estávamos. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós buscamos isso no Senhor. E o Senhor nos ajudou a concluir todas essas coisas. Porque se a gente não tivesse buscado no Senhor, nós não teríamos concluído, não teríamos feito. E como é bom a gente olhar para trás e ver que as coisas deram certo nas nossas vidas com relação a isso, né? Como é bom ver aqui a Roberta dizer, puxa, foi bem ontem o encontro das mulheres. As mulheres falam, puxa, foi nota 10. Puxa, legal. Agora, por que não estender isso para tudo? Por que não estender isso para tudo? Esse mesmo comportamento, esse mesmo entendimento, essa mesma disponibilidade, essa mesma fé, essa mesma esperança, esse mesmo amor pelo próximo, para tudo. Não só para as crianças, não só para as mulheres, não só para as mulheres, mas para todos os outros ministérios. Nós temos muita coisa importante, meus amados, nessa nossa igreja, que estão paradas. Nós temos coisas nessa igreja, coisas importantes, que nós não estamos conseguindo dar sequência. Mas por que nós não estamos conseguindo dar sequência? Porque falta pessoas maduras para poder nos ajudar. Nós não damos conta, meu amado. Nós não damos conta de fazer todas as coisas. E o Senhor Jesus também não nos chamou para fazer todas as coisas. O Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo, não é só para uma pessoa fazer, não. Não é. É para todo mundo, é para todo mundo estar envolvido. É para todo mundo estar envolvido. E quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês estiverem bem, quanto mais vocês estiverem se destacando, mais alegria é para nós, pastores. Ixi, a gente se alegra demais. Ah, Davi, mas vai vir um irmãozinho aqui que ele prega melhor do que você. Glória a Deus. Ele vai pregar melhor do que eu, não precisa fazer muito esforço. Mas a gente se alegra. E se o irmão for mais inteligente, glória a Deus por isso. Tem que subir a régua. Tem que subir a régua. E nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar. Tem muita coisa para se fazer. Mas precisamos que você desenvolva essa maturidade cristã. Nós já estamos adentrando o ano de 2024. Vamos ficar um ano mais velho. Mas nós vamos só envelhecer? Nós não vamos amadurecer? Ruim, né?
É ruim. Entrar mais um ano e falar, puxa, eu sei que eu tenho coisas que eu preciso fazer, eu não consigo colocar em prática. Não consigo. E a gente vê algumas coisas acontecendo no mundo, vamos chamar assim de mundo gospel, né? E tem algumas coisas que nos alegra, e a gente fica muito feliz. E a gente quer ser participante disso, né? Nós vimos uma notícia outro dia, eu e a Roberta, uma igreja lá em Santa Catarina, o pessoal batizou em uma única vez. Sabe quantas pessoas? Sabe quantas? 750 pessoas. Um único dia, velho. Um único dia, 750 pessoas. Você fala, uau. Top demais. Top demais. Senhor, faz assim no nosso meio. Faz assim no nosso meio. Mas, meus irmãos, meus amados, imagine batizar 750 pessoas, o trabalho que não dá. Nós estamos falando de batizar 750 pessoas, você pode colocar aí um número aí de pelo menos uns, chutando baixo aí, uns 100 irmãos aí para apoio, velho. Intercessão, ensino da palavra, concretizar no dia, logística. Precisa de pessoas para trabalhar. Precisa de voluntários não, precisa de pessoas ministeriais, cheias do Espírito Santo de Deus. E nós temos condições para isso sim. Por que nós temos, Davi? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Nós temos um rei, nós temos um pai. Nós não estamos aqui órfãos, esquecidos. Nós temos um amigo que está conosco o tempo todo. Então nós precisamos desenvolver isso. E aí tem um aspecto muito importante da maturidade, isso daqui ele pega bastante, principalmente dentro das igrejas, que é o relacionamento. Posicione sua Bíblia aí comigo em Romanos aí. Até aqui vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve essa carta maravilhosa, a carta aos Romanos. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele era missionário. Fica só posicionado aí no capítulo 1, tá, irmão? A gente vai dar uma decorrida aí. E o apóstolo Paulo, ele era missionário, ele era pastor, ele era teólogo. Romanos 1. Isso, fica só aberto aí, a gente vai falando algumas coisas aqui, a gente vai acompanhando, tá bom? Fique situado aí para você já ir aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo era tudo isso, né? E a teologia dele parece que era uma teologia um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados no dia de hoje, né? Nós falamos de teologia, pensamos em universidade, em biblioteca, em todas essas coisas, né? O apóstolo Paulo era um cara muito estudioso, mas ele não tinha faculdade para ir naquela época, não tinha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, vai fazer doutorado em outro país, não. Ele aprendia mesmo diretamente do Senhor Jesus e das Escrituras, e naquele tempo só existia o Antigo Testamento, né? Então a carta aos Romanos, ela é uma carta extremamente teóloga, né? É doutrinária, ela tem muita doutrina, né? Então aí você vai ver que aí do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a depravação do ser humano, né? Ele vai falar que tanto o judeu como o gentil se desviaram dos caminhos do Senhor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? O judeu assumindo ali a postura do religioso, aquele que vai à igreja, o gentil assumindo a posição do irreligioso, do pagão, né? Todo o resto de pessoas, né? Então ele está dizendo assim, não, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há distinção, não há separação para o Senhor. Todos estão pecados e carecem e necessitam do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Depois, quando ele vai para o capítulo 4 e no capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus nos justificou? Como é que ele pagou os nossos pecados? Como é que ele nos substituiu na cruz do Calvário? Como é que ele nos justificou diante de Deus Pai Todo-Poderoso, nós que éramos todos extraviados diante dessa situação. No capítulo de 6 a 8, ele vai falar como que nós devemos nos comportar, sabendo que nós éramos pecadores, que o Senhor Jesus nos justificou, como é que nós devemos andar agora? E ele vai dizer que nós devemos andar em novidade de vida. Agora nós temos uma nova vida, andamos em novidade de vida. Então no capítulo 6 a 8, novidade de vida. E no capítulo de 9 a 11 ele vai falar sobre o papel
de Israel, né? Tudo que envolve Israel. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele mesmo abre o capítulo dizendo assim, puxa, eu dou testemunho aí do zelo de vocês, eu até, se por mim pudesse, eu dava a minha vida por vocês, para poder salvar, mas não posso salvar vocês. Vocês têm que aceitar o Senhor Jesus. Depois ele continua, né, falando sobre a incredulidade do povo judeu, falou, poxa, tantas vezes o Senhor tentou falar com vocês, explicou, chamou, tentou juntar vocês, e vocês nessa incredulidade, nessa dureza de coração de vocês. No capítulo 11 ele fala sobre o futuro de Israel, como é que vai ser o futuro de Israel, né? E as pessoas aqui elas até divergem muito com relação a isso, né? Tem gente brigando com a Terra Santa até hoje, se estapeando, matando uns aos outros por conta de um pedaço de terra. A Terra Santa não é essa. A nova Canaã ela é espiritual, ela não é física. Então não adianta ficar brigando por um pedaço de terra. Se fosse assim, nós não teríamos promessa que estamos aqui, né? Nós não somos descendentes de Abraão de sangue, nós somos descendentes de Abraão e espiritual. Nós somos o Israel e espiritual. Então não há necessidade de ficar brigando por um pedaço de terra, certo? A nossa briga é contra potestades dominadores desse mundo, mas não vamos brigar por estado de terra, não. E as pessoas estão se perdendo por conta disso. Então lá a guerra entre Israel e o Hamas, porque são equivocados naquilo que diz respeito a Israel, tá bom? E aí, meus amados, depois no capítulo 12, a partir do capítulo 12, ele vem pegando toda essa teologia que ele ensinou, todas essas coisas que ele ensinou, e agora ele vai colocar isso como prática nas nossas convivências, no nosso relacionamento. E aqui é algo que pega muito, meus amados. Eu estava falando lá na célula, né? Eu falei, meus amados, o relacionamento na nossa casa é difícil? É difícil, né? O relacionamento no trabalho é difícil? É difícil. Mas o relacionamento dentro da igreja também é difícil, né? Os irmãos se pegam, os irmãos se estapeiam, os irmãos falam, não gosto desse, não gosto daquele, é o tal da afinidade. Depois que inventaram a afinidade, é que eu não tenho afinidade com esse irmão. Também que é uma palavra mundana, o irmão que fica assistindo o Big Brother, aí chega lá na hora da votação, vai votar nele por quê? Não era por nada, né, que eu só não tenho afinidade. Aí o pessoal trouxe afinidade para dentro da igreja, então eu não tenho afinidade com esse irmão. Então, irmãos, esquece esse negócio de afinidade aí, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então quando eu olho para a Mônica, eu tenho que olhar para ela com o olhar de que ela foi criada a imagem e semelhança de Deus. Se eu tiver coragem de dizer para a Mônica que eu não tenho afinidade com ela, eu estou dizendo que eu não tenho afinidade com o Senhor Jesus, com Deus. É grave. É muito grave. Está entendendo? Não se importa mais de mim. Então eu sei que tem pessoas que é um pouco mais difícil? Sim. Tem pessoas que é um pouquinho mais complicada? Sim. Mas a gente também tem que saber respeitar a cultura da pessoa, a criação da pessoa, o momento de vida da pessoa. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder entender a vida das pessoas. Entendeu? Então, não é simplesmente, eu não gosto, ou aquela pessoa faz isso, ou aquela pessoa faz assim, né? Nós estamos num estado de transformação. E isso não para nunca. Até o Senhor Jesus voltar, nós estaremos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trazendo essa parte de relacionamento. E no capítulo 12, você está comigo aí no capítulo 12? Nesse primeiro versículo do capítulo 12, ele diz assim, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, né? E isso é o nosso culto racional. Então aqui ele está falando sobre dois tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento é o relacionamento com nós mesmos. Então ele está dizendo sobre sacrifício vivo. O sacrifício vivo, você sabe, na época do Antigo Testamento, vocês lembram lá do sacrifício, certo? As pessoas teriam que levar lá os animaizinhos, sacrificar os animais, para que pudesse ser pago os pecados. Agora, até mesmo um animal que ele é irracional, o animal ele é irracional. Quando você está levando ele para a morte, ele já sabe, véio. Quando ele vê as coisas tudo preparado, o cutelo, a faca, o negócio, ele vai para o sacrifício? Ele não vai, ele começa a segurar, ele não vai de jeito nenhum. Isso é o animal que é irracional, ele não tem inteligência, ele não sabe, ele não quer ir para o sacrifício. E aqui o Senhor está dizendo, de nós temos um sacrifício vivo, nós sabemos o que é ir até o sacrifício, só que eu vou puxado, o animalzinho tem que ir, mas você não tem que ir não, você tem que ir por livre e espontânea vontade, você tem que ir para o sacrifício
de boa vontade, de se oferecer um sacrifício vivo. E ainda tem um detalhe, o animalzinho ele era oferecido depois de morto, então se matava ele primeiro, depois oferecia ele lá, ele já morto, está sendo oferecido morto. Aqui o apóstolo Paulo está falando que é para a gente ser oferecido vivo, então nós vamos para lá e vivo, sabendo de que tudo que está acontecendo, de todas as coisas. Agora, como é que eu chego num ponto como esse? Como é que eu chego numa situação como essa de me oferecer como sacrifício vivo? É quando eu me desenvolvi maturamente, quando eu cresci na minha maturidade cristã. É quando eu entendi que eu era pecador, Cristo Jesus pagou os meus pecados, agora eu ando em novidade de vida, e agora eu não tenho mais uma vida para me cuidar. Cristo Jesus cuida da minha vida, e agora eu estou aqui para poder ajudar na edificação da igreja de Cristo, e glorificar o nome do Senhor. Então eu preciso primeiramente estar resolvido relacionalmente comigo mesmo. Então o primeiro relacionamento que eu tenho que estar bem é comigo mesmo. Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa faculdade, eu preciso ter essa esperança e eu preciso ter essa fé. Agora, como é que eu vou ter todas essas questões? É somente com a leitura da palavra, é somente com o conhecimento das escrituras, é somente com uma oração. A pessoa que tem a maturidade cristã, ela também conhece as doutrinas do evangelho, ela também tem o discernimento do certo e do errado. Aí fala, mas Davi, eu preciso ter tanto conhecimento da Bíblia? Precisa, porque se vier uma outra pessoa pregar alguma coisa que não é das escrituras, ela pode te enganar. E são os falsos profetas, os falsos pastores, a Bíblia fala sobre isso. Tomem cuidado para vocês não serem levados por ventos de doutrina. Pessoas ofereceram dinheiro e as igrejas estão lotadas. E estão ensinando errado, mas porque a pessoa não quer ler. A pessoa não quer ter o entendimento, ela não quer ter o conhecimento, o que estão falando, ela está acreditando e ela está indo. Pessoas fazendo absurdos dentro das igrejas, e as pessoas estão achando que isso é normal. Porque ainda não estão resolvidas individualmente. Então nós temos que ter esse relacionamento primeiro conosco, essa faculdade mental, esse entendimento das escrituras, para a gente poder dar sequência nos outros relacionamentos. Agora, qual que é o próximo relacionamento? O próximo relacionamento é com Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que nós temos que ser santos e agradáveis a Deus, e oferecer para Ele um culto racional. Vocês já tiveram convivência com alguém que é extremamente desagradável? Aí eu falo desagradável mesmo, o cara é chato. Sabe, você está lá na sua casa de boa, chega aquela pessoa extremamente desagradável. Isso é bom ou é ruim? É ruim, é péssimo, né, irmão? É péssimo. É desagradável receber um desagradável. Agora nós podemos ser desagradável a Deus. Do Senhor olhar para nós e dizer, puxa vida, extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Como é que a gente se torna desagradável? Quando a gente não tem o conhecimento das escrituras, quando a gente não busca o Senhor, quando a gente não tem entendimento, somos crianças imaturas, estamos totalmente desagradáveis ao Senhor. Por isso que nós temos que crescer individualmente, crescer no nosso relacionamento com o Senhor, é santo e agradável, e nós temos que oferecer ao Senhor um culto racional. Você sabe que hoje as coisas estão diferentes no culto, né? As pessoas estão brincando que é o culto Xperia, né? Você vai lá e as pessoas causam uma experiência em você, é o culto freestyle, né? Aí tem um telão, tem umas luzes, tem uma máquina de fumaça e tal. Aí termina o culto, você vai perguntar para a pessoa, e aí, como é que foi o culto? O cara fala, foi forte. Mas e o que você aprendeu? Cara, eu não sei, mas foi forte. Alguma coisa foi forte. É tipo assim, a pessoa entendeu. Ela não entendeu, ela foi levada por um sentimento. Ela foi levada por um oba-oba, mas ela não entendeu. E se ela não entende, parou por aí. Sem entendimento não tem como dar sequência nas coisas. Nós não vivemos de cantoria, de pulo e desse tipo de coisa. Nós vivemos de fé, de palavra, Senhor. Isso faz parte do culto, louvor e adoração ao Senhor? Beleza, não tem problema nenhum com isso, meus amados. Eu não tenho problema nenhum. Vou na igreja preta, que tem o som, os telões e tal. Mas eu não estou arraizado nisso, eu não estou arraigado nisso. Porque, meus amados, eu fiquei pensando, falei, mano, se o povo tirar das igrejas a cor preta, tirar o telão, a máquina de fumaça,
as luzes e o som que é top, eu acho que derruba aí pelo menos, cara, eu vou chutar aí, baixo, uns 50% dos crentes. Derruba fácil. O cara fala assim, mano, ó, hoje não vai ter telão. Cara, hoje não vai ter telão, hoje não vai ter luz, não vai ter nada. Vai ter o quê, pastor? Só vai ter a palavra. Nós vamos sentar e nós vamos falar da palavra. Eu creio que seria igual aquela passagem que aquelas pessoas foram atrás do Senhor Jesus, atrás do milagre. O Senhor Jesus falou assim, ó, cara, hoje fechado para balanço. Hoje não tem milagre. As pessoas olharam e falaram, não tem milagre? Não tem milagre. Esse cara não é de nada. Falaram para mim que ele tinha milagre, ele não tem nada. E ó, as pessoas indo embora. Ficou um grupo pequenininho de pessoas. O Senhor ainda olhou para os dele e disse assim, e vocês? Querem ir também? Aí quando vem a música que a gente acabou de cantar. Para onde irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas muitas pessoas caem. Eu lembro que teve um período lá na Rocha Eterna. Foi logo ali quando eu cheguei. A Roberta conta essa história para mim. Mas diz que o ministério de louvor lá, os caras estavam se engalfinhando. Tinha 2, 3 grupos lá, 4 grupos de ministério de louvor. E um queria ser melhor do que o outro, um queria cantar na ceia. O outro, não, o outro mês foi você. E no culto de quarta a gente não quer vir. Aí não sei o quê. Sabe esses egos, essas coisas? O pastor Mauro falou, mas quer saber de uma coisa? Acabou. Falou, a partir de hoje não tem mais louvor. Colocou um pano branco em cima dos instrumentos. Falou, enquanto vocês não se converterem, enquanto vocês não se arrepender, enquanto vocês não amarem o próximo, não vai ter louvor. Não vai ter louvor? Não vai ter louvor. Vamos vir para cá, a gente ora, escuta a palavra e vai embora. Meus irmãos ficou lá. Inclusive um dos pastores mais conhecidos que tem aí na sala fazia parte do grupo. No grupo Misericórdia. E aí cresce. E cresce, se desenvolve. Se desenvolve. Aqui a gente não tem problema, que aqui a gente só tem um grupo, né, irmã? Então, dá interno, né? Os meus é interno, né? Mas não é com os outros grupos, né? Mas é interno. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso, meus amados. Então, no relacionamento primeiro conosco e no relacionamento com Deus, né? Mas existe também alguns outros relacionamentos. Por exemplo, o relacionamento com a comunidade, né? Então, no versículo 4 a 5, você ainda está com a sua Bíblia aí? Você ainda está aí? Glória a Deus. Aleluia. Então, diz assim, ó, no versículo 4, nós estamos no mesmo capítulo, tá? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, olha só, nem todos os membros têm a mesma operação, tá? Mas está todo mundo no corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós somos membros uns dos outros. Então não dá para tratar mal o nosso irmão. Não dá para deixar de investir no relacionamento dentro da comunidade. Quando eu chego aqui, agora eu sou um corpo. Então o pastor Henrique é minha perna, a Isabela é meu braço, a Ellen é minha cabeça, e tudo isso faz parte. A irmã André é o meu mindinho. O mindinho é importante? Lógico que é importante. Alguém quer cortar o mindinho fora aí? Não? Você já olhou para o seu mindinho e falou, não, ele não é importante, eu vou arrancar ele fora? Não. Ele também serve. E ninguém quer fazer, ninguém quer abrir mão dele. Certo, irmã? Glória a Deus por isso. Então, todas as partes do nosso corpo, ela é importante. Tudo para nós é importante. E nós não queremos abrir mão de ninguém. Então, todos dentro da comunidade é importante. Mas a gente tem que saber respeitar o irmão, conviver com o irmão, porque cada membro ele tem uma função, né? E a gente juntando tudo se forma o corpo. Agora, se a gente vai tirando as coisas, o corpo vai ficando decepado. Ou se uma pessoa está fazendo mais e a outra está fazendo menos, o corpo ele vai ficando penso. E não é igual pipa, que a gente ia lá e pendurava uma fitinha do outro lado para poder, só para quem soltou pipa, né, irmãos? Quem não soltou pipa não sabe. Então o corpo ele tem que estar ajustado, ele tem que estar alinhado. Então o relacionamento também dentro da comunidade, o relacionamento também dentro das igrejas. Eu tenho que olhar para o meu irmão e ver ele participante do meu corpo. Parte, não é nem do meu corpo, é do corpo de Cristo, que é muito mais importante, onde Cristo, Jesus, ele é o cabeça. E essa é a parte mais importante, né? Como dá problema de relacionamento dentro da igreja, né, meus amados? Parece até, às vezes a gente brinca, parece até algo do diabo. Mas sabe que eu creio que isso não é do diabo. Mas eu creio que isso é o Senhor
permitindo essas coisas acontecer para que você possa se desenvolver, para que você possa perdoar, para que você possa desenvolver uma qualidade, para que você possa desenvolver o Espírito Santo, os frutos do Espírito. Todas essas coisas acontecem para que possa morrer no nosso eu. É o tal do velho Adão morrendo. A gente chega aqui achando que pode fazer todas as coisas, não podemos fazer todas as coisas. Há uma orientação do Senhor Jesus para tudo isso. Então esse relacionamento dentro da comunidade, ele é difícil, mas ele é extremamente importante. Aí tem um outro relacionamento que o apóstolo Paulo fala, que é o relacionamento agora com as autoridades. Ele diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Então nós temos pessoas, autoridades acima de nós, tanto dentro da igreja, como no nosso trabalho, no nosso convívio. Tem as pessoas que são líderes e foram nomeadas ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós temos que respeitar essas pessoas, porque quando a gente confronta, a gente vai contra essas pessoas, nós estamos confrontando ao Senhor, porque foi Ele que instituiu essas autoridades. Então nós também temos que ter um bom relacionamento com os líderes dentro da nossa igreja e dentro também do nosso trabalho. Temos que ter paz com eles e orar por eles também. E também tem a parte também da liderança, que a gente fala do governo, né? Temos os prefeitos, temos os deputados, senadores, temos o presidente do país. Tudo isso nós temos que estar orando e zelando por eles. Não é maturidade cristã, por exemplo, vamos supor que você não votou nesse presidente que está em exercício, mas você não pode torcer contra ele. Quer dizer, poder você até pode, mas isso não é uma maturidade cristã. Isso não é uma atitude de uma pessoa que teve um encontro com Cristo Jesus. Muito pelo contrário, você tem que orar para que ele governe bem o país, para que ele venha ter arrependimento, para todas essas coisas. E a gente viu que nessas últimas eleições, o povo estava, desviadaço dos caminhos do Senhor, velho. Desviadaço. Teve cristão dizendo aí que na posse do Lula, falou, não, o Lula não vai tomar posse não, ele vai morrer, não vai conseguir tomar posse. Mas, sabe, os crentes pensando dessa maneira. Então isso não condiz com as escrituras e com a palavra do Senhor. Há um momento de votação, a gente vai escolher quem a gente vai votar, mas quem ganhar, a gente vai orar ao Senhor para que faça um bom governo para nós. Você torcer contra para aquela pessoa que está no governo é a mesma coisa que você torcer contra para o motorista que está dirigindo o carro que está te levando. Tomara que ele bata, tomara que ele tenha um infarto ali na hora que ele está... Ninguém torce para isso. Então a gente também tem que ter esse relacionamento com as lideranças nossas dentro da igreja, dentro do trabalho. A gente tem que ter esse relacionamento com as pessoas que estão à frente do governo. E abrindo um parênteses aqui, meus amados, uma coisa bem importante, vocês sabem que há pouco tempo a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura para que a gente possa distribuir algumas cestas básicas, né? Mas a gente tem o costume, isso, orientação do Senhor, de toda a ceia do Senhor, a gente trazer as nossas primícias. Então agora que a gente tem essa parceria com a prefeitura, a gente deixa de trazer as nossas primícias? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A responsabilidade da igreja, nós não transmitimos para a prefeitura. Nós não transmitimos para a prefeitura. A prefeitura quer contribuir, quer ajudar, legal. Mas a prefeitura vai cuidar de rua, vai cuidar de asfalto, dos faróis, dessas coisas. Quem cuida de vidas é da igreja. Quem cuida de vidas é da igreja. Então eu não posso parar de trazer as minhas primícias. Eu tiro lá as minhas primícias lá do meu celeiro, naquilo que o Senhor me ajudou, que o Senhor me abençoou, eu trago aqui para poder ajudar a vida de outras pessoas. Isso é cristianismo purinho. Purinho, quando eu tiro de mim para poder ajudar uma outra pessoa. Então nós temos esse encargo, e isso é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do governo. O Senhor não destinou ao governo cuidar do órfão e da viúva, mas Ele destinou à igreja de Cristo Jesus. Então esquece o governo, é nós aqui, responsabilidade é nossa, não é do prefeito não. Amém? Glória a Deus. E aí beleza, só que aí, meus amados, nós temos todos esse relacionamento, né? É o relacionamento em casa, no trabalho, tem os líderes, tem as outras pessoas. E aí chega lá no capítulo 14, que foi o penúltimo que a gente estudou lá em Romanos, eles vão falar lá de uma tal de uma comida. O pessoal estava com problema lá na igreja lá por conta de comida. Primeiro daquela comida que o Senhor falou que não era para comer lá no Antigo Testamento, dos animais com a pata fendida, e nem de carne, de comida oferecida a ídolos.
Só que chega lá na hora, parece que os irmãos estavam comendo. Os irmãos iam na festa lá tinha a festa na rua lá de Umbanda, os irmãos iam lá e comiam. E aí estava aquela bagunça dentro da igreja lá, come, não come, come, não come. O apóstolo Paulo vai lá e explica teologicamente o que seria e o que não seria. Ele vai dizer assim, ó, quem come, né, é forte na fé. Quem não come, fraco na fé. Mas aquele que come que é forte na fé, não despreze o fraco. Não despreze o fraco. E você que é fraco, também não fique perseguindo o que é forte na fé. Cada um tome conta da sua própria vida. Beleza? Ele vai e ele ensina com relação a isso. O que pode e o que não pode. Mas aí no capítulo 15, no versículo 1, ele traz algo bem interessante. Ele diz assim, ó, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele está dizendo assim, ó, não é para a gente agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Então ele está dizendo assim, já expliquei para vocês o que é e o que não é, mas o que vale mais acima de tudo isso é o respeito ao próximo, é o amor ao próximo. Lembra que o pastor Henrique trouxe aqui no domingo passado, ele pegando sobre o amor. Então o amor ele supera tudo, o amor ele está sobre todas as coisas. Quando você tiver dúvida, fica com a parte do amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor, olha, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses três é o amor. O maior desses três é o amor. E olha só, meus amados, lá na carta aos Filipenses, tem uma situação bem engraçada. O pastor Henrique ele já falou sobre isso, de vez em quando o pastor Henrique fala. Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 3. Tinha duas mulheres lá na igreja que começaram a brigar. A igreja de Filipos, meus amados, era uma igreja maravilhosa. Igreja missionária, a igreja estava crescendo, os irmãos investiam nas missões, em todas essas coisas. E aí chega lá no capítulo 4, versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está firmes no Senhor, meus amados. Eu rogo a Evódia era uma irmã, e rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. E aí ele disse, e peço também a ti, o ajudador dele, o companheiro dele, o pastor dele ali, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e como Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. As irmãs se desentenderam dentro do ministério, não queria mais trabalhar junto. Ela falou, não, se a Cinti que estiver lá no louvor, eu, Evódia, não vou mais. A Evódia falou, e se a Cinti estiver lá, quem não vai, sou eu. E as irmãs começaram a se desentender lá. O apóstolo Paulo falou, não, vocês estão aí, vão lá e ajudem essas mulheres. Não podem estar assim dentro da igreja, não. Mas tem que viver com amor ao próximo. Amor ao próximo, relacionamento. Isso faz parte da maturidade. Meus amados, se a gente tem coragem de fazer uma divisão de pessoas dentro da igreja, o que dirá lá fora? O que dirá lá fora? Vai estar pegando os nossos companheiros de trabalho pelo pescoço. Então nós temos que ter o amor dentro dos nossos corações e trabalhar com relação a isso. Muito. E não podemos perder isso de vista de maneira nenhuma. Mas isso leva tempo. Isso é um processo. E aí, meus amados, eu termino com uma analogia. Diz que um casal, ele foi viajar, tirar um período de férias, e aí eles decidiram comprar lembrancinhas para levar para os amigos, para os parentes, né? Estavam viajando em outro estado, em outro país, e chegaram numa dessas lojas de lembrancinha, e procurando as coisas, eles viram lá numa prateleira uma caneca muito bonita. Diz que a caneca chamava a atenção deles. Falaram, vamos levar essa caneca? Vamos. Quando eles foram pegar a caneca começou a falar. E a caneca falou assim, olha, nem sempre eu fui tão bonita assim. Antigamente, eu era um pedaço de argila, cinza, seca e dura, que as pessoas passavam por mim e nem ligavam. E ainda pisavam em cima de mim. Mas veio o oleiro. E o oleiro me resgatou daquele lugar. Mas quando o oleiro foi me resgatar daquele lugar, eu disse para ele, não me tire daqui, porque esse é o meu lugar de convívio, eu quero ficar aqui,
O olheiro disse: não, é preciso. Você não pode fazer aquilo que você sente, mas aquilo que você precisa. E ele me tirou daquele lugar. E aí ele me colocou num lugar girando. E eu fiquei toda tonta. E falei: pelo amor de Deus, para com esse negócio. E o olheiro disse: calma, calma que já vai terminar. E vai ficar bom. Olha, eu vou falar para vocês. Isso aí é uma conversa da xícara. Eu vou falar para vocês. Sofri ali, viu? Rodei, mas graças a Deus acabou. Parou. Ufa, graças a Deus. E até que ficou bom. Saí de argila, agora tem um formato. Quando eu menos espero, o olheiro me pega e põe dentro do forno. Eu falei: pelo amor de Deus, 220 graus aqui dentro, não, eu vou morrer, tira eu daqui. O olheiro disse: não, calma, é preciso, faz parte, aguenta um pouquinho. E aí, meu Deus do céu, e como eu passei mal dentro daquele forno. Sofri, mas saí. Ufa, saí. Quando eu penso que não, agora vem para me pintar. Um monte de tinta fedida, eu tenho rinite. Começa a correr todo o meu nariz, espirrar. E o olheiro falou: calma, é preciso, é necessário. Aí quando eu achei que o tal do forno já tinha passado, tive que ir para o forno agora para curar a tinta. Pô, forno de novo? Eu não aguento mais não. Não aguenta. Mais um pouquinho. Saindo do forno, agora o olheiro me colocou numa prateleira para descansar. Parou de mexer comigo. Mas agora eu estou aqui encostado nessa prateleira. E nem sempre eu fui tão bonito assim. Passei por bastante coisas, mas agora eu estou nessa situação. E é onde vocês estão me vendo. E a nossa vida é a mesma coisa com a xícara, meus amados. Nós éramos esse pedacinho de argila feio, que todo mundo pisava. Mas um dia o olheiro pegou. E o olheiro, ele está tratando as nossas vidas. Ele está dando forma. Tem hora que vai dar uma giradinha? Dá. Deixa o menino girar. Tem hora que vai para o forno? Vai para o forno. Dá uma esquentada. Tem hora que vem umas tintas para dar uma colorida. Tudo isso faz parte do nosso embelezamento. Mas é um embelezamento espiritual. Para que a gente fique, no final das contas, santo e agradável a Deus. E uma igreja cheia de pessoas santas e agradáveis. Não só para o Senhor, mas para nós mesmos. Eu quero chegar aqui na igreja, eu quero encontrar um pastor Henrique agradável. Eu quero chegar aqui e encontrar uma Isabela agradável. Eu quero chegar aqui, eu quero ver uma irmã Andréia agradável. Mas eu não quero só ver as pessoas agradáveis. Eu quero ser agradável às pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: puxa vida, vale a pena conviver com o Davi. Vale a pena estar passando todas essas coisas com o Davi, porque ele é agradável. Isso é um exemplo que eu estou dando de mim. Mas coloque o seu nome no lugar do meu nome. E você pode sim ser agradável a todas as pessoas, porque totais condições o Senhor Jesus já deu e derramou sobre a tua vida. Então, meus amados, siga o exemplo de Cristo, siga o exemplo do Senhor, que não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, e foi até a morte, e morte de cruz. Não pense de você mais que você deveria, mas entregue a sua vida hoje para Cristo. Se há algum tipo de orgulho na sua vida, abra mão disso. Considere em você muita humildade, entranháveis afetos uns com os outros. Misture a sua vida, igreja, vida na vida, amor no amor, carinho no carinho, respeito no respeito. E nisso nós prosseguimos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.